Fluminense contra a equipe do Al-Ahly. Meus amigos e minhas amigas, notadamente torcedores e torcedoras do Flusão. O Flusão vai encarar o Al-Ahly na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA, né? O Flusão fica conhecendo o seu adversário após a eliminação que o Al-Ahly aplicou ao favorito Al-Ittihad na etapa de quartas de final ali do Mundial, né? Provavelmente, né, o Fluminense ou o Al-Ahly vai encarar, né, um dos dois vai encarar o Manchester City na final, né? O Al-Ahly tem muita vontade, muita disposição, mas até por conhecermos o Guardiola, né, o cara que gosta de, enfim, ser campeão de jogo de dadinho, se for o caso, né, qualquer tipo de competição ele quer ganhar, né? E também em virtude da qualidade do time do City, é muito improvável que não seja o City o outro finalista, o finalista ali da outra chave, né? Agora, o Fluminense tem condição de ganhar, o Fluminense precisa ganhar essa partida de semifinal, precisa. Seria fantástico se o Fluminense também consiga eventualmente ganhar um título do City, né? Seria sensacional para o futebol da América do Sul, seria fantástico para o futebol brasileiro, futebol do Rio de Janeiro e também para o próprio Fluminense. Para a história do Fluminense seria uma enorme glória, até porque nenhum clube sul-americano, latino-americano que seja, está conseguindo ficar com esse título no Mundial da FIFA, né? Não está mais sendo possível que o time brasileiro consiga esse título. Então, o Fluminense ganhando esse título seria sensacional, seria fantástico. Agora, para que o Flusão considere a possibilidade de ganhar esse título, o Flusão tem que pensar a sua semifinal contra a equipe do Al-Ahly como se fosse uma final, gente. Uma final. E aí, depois que passar por essa final, né, já vencido, já conquistado aí um título, é que o Flusão tem que olhar para o City como o seu rival da finalíssima do torneio, né? Até porque, se o Fluminense eventualmente chegar à final e perder para o City, dá para aceitar, né? Evidentemente que o torcedor não vai aceitar nunca, né? O torcedor sempre quer a vitória, mas dá para entender pelo menos, né? Que terá perdido para um clube que, a despeito de estar sem De Bruyne e tal, enfim, tá com alguns problemas aí, não tá jogando a mesma coisa da temporada passada aí, mas é o City. É um gigante hoje do futebol mundial, joga muita bola e que quando chega, evidentemente, em uma partida decisiva como essa, vai crescer ainda muito mais, né? Então todos entenderiam, né, se o Fluminense não conseguisse o título, mas poucos vão entender se o Fluminense não chegar pelo menos à final, né? Então, para tanto, tem que olhar para esse jogo contra a equipe do Al-Ahly como se fosse uma final. E aí, meus amigos, eu coloco a questão para vocês. Fluminense contra a equipe do Al-Ahly é favorito para ficar com a vaga finalíssima para disputar possivelmente contra o City? Este é o ponto. Favorito ou não? Responde aí. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto, né? Bom, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo e no comentário fixado o link da página de membros para você que torce para o Flusão outras equipes, né? Chegar à nossa página de membros e verificar se dá para você ajudar aqui se tornando membro, né? A faixa menor de apoio ao canal é de R$ 4,99, gente. E aí de quebra você vai participar ali do nosso grupo do WhatsApp, né? Neste momento não tem nenhum fluminense, nenhum torcedor fluminense lá. Tem flamenguista, tal, tem do Botafogo, do Fluminense não tem nenhum, tá? Seria sensacional a presença de torcedores do Flusão lá, tá? E também pode ter acesso a uma conversa comigo a qualquer momento que você quiser sobre futebol. Beleza, gente? Bora lá então falar desse adversário aí do Fluminense. Olha, deixa eu desenhar para você aqui, assim, pincelar com palavras, na verdade, né? Pincelar com palavras, né? Com poucas palavras, o que é o Al-Ahly, né? E dentre outras coisas, por que essa equipe eliminou o Al-Ittihad? Porque é isso, né? Teve um planejamento para eliminar a equipe do Al-Ittihad. Teve todo um planejamento ali que foi feito, que não foi construído esse planejamento apenas dentro de campo. Também foi construído aqui, ó, nas ideias, na mente de cada um dos seus jogadores. É isso mesmo. Estamos falando de um clube que é gigante. Gigante. Um clube centenário, o maior clube de futebol do Egito, o maior clube do futebol da África, o clube que tem 11 conquistas africanas, né? No mundo se iguala apenas o Real Madrid como equipe que tem títulos continentais, o Real tem 11, e também a equipe do Al-Ahly tem 11 conquistas, né, continentais. É uma monstruosidade esse time do Al-Ahly. É um time de massa no Egito, é um time que nasce, inclusive, para vocês terem ideia, ele é fundado naquele momento em que o Egito era colonizado, era um protetorado britânico. O Al-Ahly nasce, inclusive, como resistência, né, ao colonialismo inglês praticado ali no Egito, né, e inclusive fazendo com que as pessoas, as pessoas que estavam sem emprego naquela ocasião, né, pudessem utilizar o próprio futebol, né,
como uma espécie de a diversão possível. Né? E, em geral, quando essas pessoas desempregadas iam para essa diversão, né? Sempre tinha ali uma conversa política sobre o que estava acontecendo no país, né? Sempre havia ali uma tentativa de educar as pessoas sobre o processo de colonização, a necessidade que o Egito tinha de tentar expulsar os ingleses do país, de ter sua autonomia respeitada, sua independência e assim por diante. No Egito que, né, existia muito antes, para você ter ideia, da Inglaterra, né? Enquanto a Inglaterra, ninguém imaginava no mundo, né, que um dia surgiria uma Inglaterra, o Egito já estava aí, né, detonando aí no mundo, havia sido uma potência cultural no mundo, uma das maiores potências, um dos maiores impérios da antiguidade, o Egito, né? Então até meio estranho, né, você imaginar, por exemplo, a Inglaterra lá, chegando lá e tomando aquele espaço ali. Foi o que aconteceu com o protetorado britânico, então houve ali uma luta, né, pela independência, que começou também nas ruas, e o futebol também foi utilizado por alguns, né, para educar as pessoas sobre o que estava acontecendo. Então são essas pessoas que fundam o Al-Ahly, né? O Al-Ahly é, portanto, um clube fundado dentro dessa linha de luta contra o colonialismo. Então ele sempre foi um clube de massa no Egito, muitos outros vieram depois do Al-Ahly, mas o Al-Ahly é a grande paixão egípcia. É o clube nacionalista, muito nacionalista, é um clube que, enfim, não abre mão de debates até hoje sobre a questão da autonomia do povo egípcio e assim por diante, né? Então, na verdade, gente, o Al-Ahly, ele tem uma torcida fantástica, uma torcida que sempre politiza muitas coisas, uma torcida que lota o estádio, uma torcida realmente muito apaixonada, muito maluca pelo seu time, né? E sempre tem esse debate político aí por trás, né? Bom, o Al-Ahly, ele tem um time, é um time que tem um projeto de jogo, uma maneira de jogar que é voltada para a posse de bola a maior parte do tempo, né? A ideia é sempre ser um time protagonista, protagonizar, tomar conta do jogo. É um time que vai a campo para tentar domar a maior parte dos seus adversários. Esse é o Al-Ahly. E para vocês terem ideia, antes do Kohler, que é o técnico atual, né, que é o suíço, né, o técnico era o Soares, né, o técnico português, Ricardo Soares, o técnico português que mandou muito bem ali, não foi mal não. E quanto o Monastir, né, em setembro, né, de 2022, ele deixa o clube egípcio, né, e automaticamente entra o Kohler. Havia um planejamento de mudança de técnico, né, que inclusive o Ricardo Soares sabia dessa mudança, né, de tal sorte que quando sai o Soares, o Kohler assume na partida seguinte, né. Então até mesmo para demitir o técnico, tudo é muito planejado na equipe ali do Egito, o Al-Ahly, né. Então veja, qual é a questão aí dos dois técnicos? Os dois são semelhantes, os dois pensam o jogo da mesma maneira, os dois querem que a sua equipe seja um protagonista, os dois querem que as suas equipes sejam organizadas, se volte para o jogo ofensivo, mas se for o caso, também vai bancar um jogo mais defensivo ali, né? Então, na maior parte do tempo, esse time do Al-Ahly vai sempre procurar ter a posse de bola. Contra gigantes, né, de uma realidade futebolística como a do Brasil, né, esse time ele vai tentar assim, não vai abrir mão de ter uma posse de bola, mas ele vai tentar jogar, sobretudo, no contragolpe. Ele vai ceder essa bola, esse espaço, para se aproveitar da sua organização e da sua capacidade, por exemplo, de marcar alto em vários momentos, né, algo que ele sabe fazer muito bem, para tentar, enfim, surpreender a equipe, no caso brasileira, sobretudo no contragolpe. Foi assim, por exemplo, contra o Flamengo, né, na partida em que eles perderam de 4-2, né, no Mundial de Clubes de 2022, né, uma partida em que eles estavam ganhando, né, aos 15 minutos do segundo tempo, o time do Egito faz o 2-1 no Flamengo, e aí o Flamengo está com muita dificuldade naquela partida, mas muita dificuldade mesmo, até que o time do Al-Ahly pede um jogador expulso, e é a partir daí que o Flamengo consegue aí, aos 32 minutos do segundo tempo, chegar ao empate, né? E depois consegue fazer mais 2 gols, né? O time egípcio já tinha um jogador a menos, e o Flamengo fica com a vaga ali, a final contra... passando por cima do Al-Ahly, né? Então, dificultou muito a vida do Flamengo. Naquela ocasião, o Al-Ahly teve uma posse de bola menor do que a do Flamengo, ali em torno de 45%, 43%, 44%, 45%, né? Mas não abriu mão de jogar, não abriu mão de marcar alto, né? E é precisamente esse tipo de jogo que eles deverão fazer contra a equipe do Fusão na segunda-feira. Contra o Al-Ittihad. O Al-Ittihad era tido por muitos como o grande favorito, né? Alguém me perguntou, ô Josa, qual é a dica de aposta? Eu falei pra pessoa, olha, você pode, por exemplo, colocar o número de gols aí, porque pra mim os dois marcam, mas como os dois marcam, sempre coloca aqui no mínimo, vai ter 2 gols aí, né? Então a pessoa foi nesse tipo de aposta e acabou ganhando
um bom dinheiro aí, né? Teve um maluco que falou, não, vou voltar vou colocar no Al-Ahly. Falei, olha, tudo bem, eu acho até que tem condição de ganhar, mas aí não é uma aposta necessariamente válida, é uma aposta bem perigosa, não sei se é tão interessante assim, eu não sei se é uma aposta válida, na verdade, né? A odd era muito alta, né? Porque pouca gente estava acreditando na equipe do Al-Ahly diante do que é o investimento de um clube hoje e do outro clube, né? O time da Arábia Saudita é bilionário, é riquíssimo, é um dos xodós ali do príncipe herdeiro e hoje o mandatário da Arábia Saudita, né? Então muitos imaginavam que a equipe saudita não conseguiria. O que muitos não contavam é com a organização tática dessa equipe, né? E também com o fato de que o próprio Al Ittihad estava com o Galhardo, que é um técnico novo e que ainda está se habituando, né? Está ainda se adaptando ao próprio futebol da Arábia Saudita. Então houve uma mudança de técnico há pouco tempo no Al Ittihad, né? E ainda não houvera tempo para que o próprio Galhardo entenda e conheça os seus jogadores. Então ninguém estava levando isso em consideração, assim como também ninguém estava olhando para a organização tática dessa equipe do Kohler, que de fato é aquilo que eles têm de melhor. Contra a equipe do Al Ittihad, eles foram treinados, na verdade, ali foram muito para levar a campo também essa diferença de poder econômico entre a Arábia Saudita e o Egito. O que significa isso na história de um país e de outro? A ideia sempre foi sustentada ali no vestiário e também dos treinamentos de que o dinheiro saudita não compra tudo, né? Teve uma tentativa, inclusive, do Al Ittihad de contratar o Salah e o Al Ittihad não conseguiu, o que foi objeto de muita comemoração no Egito, para você ter ideia, né? Então, na verdade, isso foi levado a campo. Isso também acabou motivando muitos jogadores ali a terem uma visão, a entregarem muito ali para a equipe do Al-Ahly, né? Bom, e aí venceram a equipe do Al Ittihad e vão encarar agora o Fluminense. Como é que eles vão jogar? Eles vão jogar contra o Fluminense, claramente cedendo a bola para o Fusão, tentando fazer uma marcação alta, né, tentando sair no contragolpe. É uma equipe que vai recuar, vai baixar suas linhas, vai ter ali, provavelmente vai ser 2 linhas de 4. Não dá a princípio para saber com que tipo de time, de esquema tático o Kohler vai a campo, né, porque ele pode mudar para 4-4-2, 4-3, 4-3-3, 4-1-4-1, ele muda muito, gente. Agora, muda muito, mas em geral o time faz quase a mesma coisa nas partidas, né? O fato é, as linhas vão ser recuadas, eles vão tentar povoar ali, mais ou menos ali, aquele setor ali, aquela fronteira do primeiro com o segundo terço do campo, né? Dali fica mais fácil partir para o contragolpe e dali também fica muito mais fácil de você, aqueles jogadores que estão um pouco mais à frente ali, justamente no limite ali, nesse limite ali do campo, de voltarem para trás ali para dar uma força na marcação. Então é uma equipe que vai, na verdade, tentar buscar o contragolpe contra o Fluminense, vai explorar o costado ali, sobretudo os laterais do Fluminense. Então é um jogo complicado para o Marcelo, que vai precisar de muita cobertura. É um jogo no qual eles vão jogar muito em cima do jogador como Felipe Melo. É um time, como eu disse, muito organizado, né, que não tem propriamente nenhum grande talento, né? Quem fala, por exemplo, que o Modeste é o grande jogador, tá? O Modeste não. O Modeste, ele tem sido reserva dessa equipe do Al-Ahly, né? Inclusive ele foi expulso nessa partida aí contra o Al Ittihad, né? Então ele não vai a campo, né? Agora, eu acho que ali os destaques estão no Abdul Menem, que é um zagueiro muito, muito eficiente, muito bom marcador, bom no jogo aéreo, um cara que orienta muito ali também essa de jogo da equipe. Acho que o Aleia também é um jogador interessante, né? Alguns acham que o Aleia falha um pouquinho na marcação, acho que é justamente na marcação que ele tem um ponto forte dele. Acho que o Taú é o jogador que vai atuar aberto para o setor direito, precisa e requer muito cuidado. É um jogador que sim, ele consegue chegar facilmente ali a área dos adversários. É um time rápido? Não é necessariamente um time rápido. Sabe o que acontece? Não é os jogadores não são necessariamente rápidos. O que acontece nesse time é que quando eles praticam esse tipo de jogo, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então os jogadores é como se eles sempre encurtassem o campo, porque sabem perfeitamente o local em que tem que percorrer para chegar mais facilmente à frente do adversário. Então parece que é muito mais rápido do que é. Agora o fato é que os benefícios que um time rápido costuma entregar dentro de campo, né? Esse time do Al-Ahly também entrega, ainda que seus jogadores não sejam necessariamente jogadores que a gente possa chamar de jogadores rápidos, né? Você tem ali, portanto, um time que se notabiliza muito pelo coletivo, pela questão tática, um time que é bastante homogêneo, um time que consegue ter ali uma leitura de jogo muito eficiente, muito panorâmica, né? É um time que sabe muito bem o que fazer. O que eu acho que tem de problema é a questão da confecção de gols. Embora tenha feito 3 gols contra a equipe do Al Ittihad, acho que marcar gols não é necessariamente o ponto forte dessa equipe diante daquilo que cria. Não é que seja horrorosa, mas diante das oportunidades que eles criam, eles deveriam finalizar muito mais e de forma correta, né? Vai ter finalização contra o Fluminense, eles vão ter um bom número de finalizações, né? E aí é importante que esse bom número não seja um número muito bom, de tal sorte que muitas bolas não vão
para dentro das redes, né? Então eu acho que o Al-Ahly vai colocar problema para o Fluminense, vai testar bastante esse protagonismo do Fluminense, vai cobrar bastante a qualidade do futebol do Fluminense dentro de campo, vai cobrar também a postura do técnico Diniz, ele está sendo estudado assim como o próprio time do Fluminense, né? Agora, esse time do Al-Ahly também pode perfeitamente se dar mal contra o Fluminense, né? Claramente que o Fluminense é sim, tá, favorito contra o Al-Ahly. O Fluminense é mais time do que o Al-Ahly, né? O Fluminense não é um time qualquer. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que o grande time... Não. Eu tô fazendo uma leitura do que é o time egípcio, mas eu reconheço que o Fluminense hoje é um time com melhores valores individuais e pode perfeitamente ali ganhar essa partida, né? Agora, o que esse jogo coloca para o Fluminense? Coloca o desafio do Fluminense exercer profundamente o seu protagonismo. Se demore neste sentido aí, vai se dar muito mal. O Fluminense vai ter que ter intensidade o tempo inteiro, né? Pode até ter cadência no meio de campo, tal, segurar um pouco a onda, mas também para esse tipo de jogo é necessário ter cadência, ter bastante a intensidade. O Fluminense pode até levar gols, não tem problema, mas desde que faça os seus gols, quando tiver a oportunidade tem que fazer, né? O Fluminense vai ter que, na minha opinião, tentar bancar a sua ideia de jogo do começo ao final. Neste momento, não dá para o Fluminense deixar de lado a sua ideia de jogo, que é pressionar o adversário o tempo inteiro, que é tentar trabalhar à frente ali da área do adversário, né? Confiar bastante nessa proposta, explorar bastante o setor, sobretudo o setor direito da defesa ali do Al-Ahly. Acho que por ali também pode acontecer alguma coisa, né? Acho que o Fluminense também pode, assim, descartar de cara essa coisa da bola aérea, por elevação. Eles costumam mandar muito bem nessa bola aí, nessa jogada. Mas acho que o Fluminense, quando entregar profundidade ali, tem que tentar fazer esses cruzamentos um pouco mais para trás, para o meio de campo, em que é a situação em que eu vejo que a equipe do Al-Ahly às vezes tem certa dificuldade. Eu tava vendo esse time jogando contra o Bouzid, né, lá da Argélia, né, pela Copa Africana de Nações, Copa Africana, né, e eu percebi que eles tiveram uma certa dificuldade contra esse time, que é um time bom da Argélia, mas eu vi uma dificuldade excessiva ali diante desse time aí. Eu também vi a mesma coisa contra o Zamalek, que é um dos times grandes hoje do futebol do Egito, né, uma partida em que a equipe do Al-Ahly venceu, teve mais posse de bola, mas teve muita dificuldade, né, sobretudo pelo setor direito da sua defesa e principalmente quando essa bola veio para trás ali, para o centro da área. Acho que isso aí é uma maneira interessante do Fluminense ali abrir essa defesa da equipe do Al-Ahly. Acho que também o Fluminense pode cansar o Al-Ahly nesse tipo de, sabe, pode deixar meio bêbado, meio tonto o Al-Ahly nesse tipo de toque de bola ali à frente da área. Sabe por quê, gente? Porque o time do Al-Ahly não costuma ter essa realidade, viver muito essa realidade diante não somente dos times egípcios, né, egípcios com os quais ele duela durante o ano, mas também diante de boa parte, quase todos os times da própria África, do continente africano, quando eles duelam contra esses times pela Copa Africana ali de clubes. Então, na minha opinião, o Fluminense pode e precisa exercer seu jogo, né? Jogo de protagonismo, tentar fazer, assim, aprofundar e fazer esse passe para trás. Agora, sobretudo, vai ter que ganhar o meio de campo. O Fluminense vai ter que ganhar o meio de campo, vai ter muita marcação para o meio de campo do Fluminense. Acho que a briga vai estar ali. E um dos segredos, né, que pode explicar quem vai ser o vencedor desse jogo é justamente a vitória naquele setor do meio de campo. O Al-Ahly vai preferir, evidentemente, uma marcação maior. O Al-Ahly não vai fazer desse setor do meio de campo necessariamente um setor, né, para a criatividade da equipe. O Al-Ahly vai fazer desse setor do meio de campo um setor de retomada da bola, um setor de marcação, um setor né, em que a equipe vai tentar quebrar a criatividade do Fluminense. Então o Al-Ahly vai concentrar sua força no meio de campo em tentar desabilitar a qualidade do jogo do Fluminense, né? Então acho que essa briga aí é importante no meio de campo. O Fluminense tem que sair vencedor do meio de campo, ali do meio de campo, dessa briga no meio de campo, para conseguir fazer com que essa bola chegue com muito mais facilidade ali à área do Al-Ahly. Para o Al-Ahly, provavelmente ganhar essa bola no meio de campo é muito mais importante, portanto a marcação ela tem que ser tão forte naquele setor como também no setor defensivo, né? Então acho que eles vão ter uma grande briga ali contra o meio de campo Fluminense para ganhar essa bola. Se ganhar, acho que é meio caminho andado para o time do Egito ficar com a vitória. Mas eu acho que o Fluminense é sim favorito e pode ficar com essa vaga na final, mas vai ter que jogar bola, vai ter que ser protagonista o tempo inteiro, vai ter que querer ganhar esse jogo o tempo inteiro, porque o time africano não é um time qualquer, é um time realmente muito acima da média, a equipe do Al-Ahly. É isso.